crianças, tudo bom? Olha nós aqui, estamos aqui para a gente concluir a nossa história. Acabou a nossa história? Não, não acabou a nossa história, não. Nós vimos como se compõe a armadura de Deus. A armadura de Deus que nós temos que nos vestir, ela é composta de cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos para preparação para anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada da palavra de Deus. São esses os itens que a gente tem que usar, nos prepararmos para essa luta, para essa batalha, porque assim Deus ordenou. Vamos lembrar no versículo? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6:11. Isso mesmo, a armadura de Deus é o que a gente tem que vestir. Vamos cantar o nosso louvor com a tia Mical? Então vamos lá? Bem forte, bem bonito. Vamos lá. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansar. Frente para retaguarda. Sentido. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação para anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Bom, crianças, a nossa continuidade da aula de hoje fala de uma luta interna. Pois é, Deus, quando criou o homem, que criou Adão, Deus fez Adão à imagem e semelhança dele, de Deus. E assim o homem foi feito como a imagem e semelhança de Deus. E era para ser perfeito, era para ser assim, sem manchas, sem máculas, sem defeito, sem desobediência. O homem foi criado para ser perfeito. Mas teve uma coisa que Adão não resistiu. Ele não resistiu à desobediência. Adão desobedeceu a Deus quando ele seguiu os conselhos da serpente, quando ele seguiu as orientações que a serpente deu para Eva. E aí Adão desobedeceu. Adão sabia, Adão tinha conhecimento que dentro dele tinha essa luta interior. Ele sabia que Deus falou que não era para comer daquele fruto, mas ele não deu atenção ao
a parte boa, a parte do que tinha dentro dele, e não resistiu e caiu em tentação, caiu na armadilha do diabo. Pois é, o diabo não poupa em criar uma armadilha para que a gente fique numa luta interior. Sabe quando a gente é tentado a fazer algo, ou sente alguma vontade, quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa que não é agradável a Deus, a gente entra numa luta interior. Quando aquele coleguinha da escola vem pedir para a gente dar as respostas da questão da prova. E aí a gente fica, dou a resposta ou não dou a resposta? Dou a resposta ou não dou a resposta? É uma luta interior. É como se dentro da gente, no ouvido da gente, um lado fala, vai, bobo, não tem disso não, vai dar a resposta. Do outro lado dizia, não, seja honesto, não dê a resposta. Isso é a luta interior. Quando a gente assim, quando se aparece uma vontade de mexer naquilo que não se pode, aí tem mexer no gás, mexer nos fios, mexer em qualquer coisa que criança não pode mexer. Aí fica aquilo, mexe, não dá em nada não. Se você tomar um choque, vai ser só um choquinho. Mexe, vai lá no fogão, vai fazer uma pipoca. Se você queimar, vai queimar só um pouquinho. Essa vozinha que está dentro da gente, que diz o que a gente deve fazer, ou de certo ou de errado, se chama luta interior. E a gente tem que buscar força em Deus para resistir a essa luta, para que a gente não faça as coisas erradas nessa luta interior. Lá na Bíblia, conta a história de um homem que ele era segundo o coração de Deus. Sabem quem é esse homem? Pois bem, isso mesmo, Davi. Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Davi tinha um sentimento muito puro e Deus sabe, conhece o nosso interior, o nosso coração, o nosso pensamento. E Davi foi ungido quando Samuel foi à casa do pai dele, e ungiu Davi ao reino, ao futuro rei de Israel. Davi ficou pensando, como é que eu vou ser rei de Israel se existe já um rei? Por que eu vou ser o rei de Israel se existe já um rei? E ele ficou pensando, mas ele não negou essa ordem que Deus deu para Samuel de ungir de ungir Davi. E na época que Davi foi ungido, havia um rei que foi escolhido pelo povo e ungido também. Era o rei Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus. Só que Saul, quando virou rei, perdeu algumas noções, alguma coisa dentro dele fez ele se transformar num homem cruel, amargo e que não respeitava mais as ordens e a lei de Deus. E Deus começou a se desagradar das condutas de Saul. Por isso que Deus mandou ungir Davi. Só que Saul, quando ficou sabendo que Davi, aqueles que viviam no palácio, cantando para ele, alegrando Saul, foi ungido rei, Saul ficou desesperado. Como aquele menininho, baixinho, pequenininho vai ser rei? Não, ele não vai ser rei não. Antes dele ser rei, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar matar Davi. E
Saul mandou matar Davi. Reuniu seus exércitos e mandou ir atrás de Davi. Davi pegou seus companheiros, seus amigos e bateu em retirada. Fugiu. Foi lá para uma caverna. Se escondeu na caverna. Numa dessas noites que ele estava escondendo de Davi, seus companheiros viraram para eles e disseram assim: Ei, Davi, ei, olha só, a gente tem que matar o rei Saul. Nós temos que dar fim ao rei Saul. E aí, os amigos de Davi deram um conselho para Davi. Vai lá e mate Davi. Mate Saul. Davi pensou, ficou tentando descobrir como ele faria isso. Até que uma noite ele invadiu lá a caverna. E quando ele chegou lá, o que ele encontrou? Ele encontrou o rei Saul dormindo. Ele encontrou o rei Saul num sono profundo. Davi sentiu até no coração uma vontade de matar o rei Saul. Nossa! Ele falou, agora. Vai ser nesse exato momento que eu vou matar o rei Saul. Pegou sua lança, foi devagarinho, e quando chegou perto do rei Saul, ele não conseguiu matar o rei. Ele ficou com aquilo na cabeça: como é que eu vou matar um rei que foi ungido por Deus? Como eu posso atentar contra a vida do meu Senhor, do meu rei? E isso nos faz lembrar que a gente tem que ter respeito pelos nossos líderes, respeito pelos nossos pastores, respeito pelos obreiros da nossa igreja, pelos diáconos, então pelos presbíteros, todo aquele que foi ungido por Deus foi escolhido por Deus. E a gente tem que ter respeito, muito respeito. A gente não pode sair falando mal de pastor, de presbítero, de obreiro, de nenhuma pessoa, né? Principalmente aquelas que foram ungidas por Deus. Na Bíblia está dizendo: ai de quem for contra levantar a mão ou agredir ou machucar um ungido do Senhor. Davi pensou nisso, lembrou disso assim na hora e não matou o rei Saul. Saiu de lá assim, transtornado, fugiu. O rei Saul mais irado ficava. Davi tinha um amigo, era Abissal. E Davi não seguiu a ideia de Abissai. Davi não seguiu a ideia de Abissai. Abissai falou: vai lá, pegue o rei, mate o rei quando ele estiver distraído, quando ele estiver de costas. E Davi falou: não posso fazer isso. Davi, por dentro dele, Davi tinha aquilo: eu tenho que matar o rei, né? O rei está querendo me matar, está me perseguindo. Mandou 3.000 homens me perseguir, me seguir, ir atrás de mim. Ele quer me matar. Já que ele quer me matar, o que eu vou fazer? Vou matar o rei primeiro. Mas nessa luta interior, Davi resistiu. Davi conseguiu não agredir, não ir contra a vida do rei Saul. Saul morreu lá na frente, sem culpa nenhuma para Davi.
Davi não foi o culpado da morte de Saul. Saul, sim, ele foi culpado da morte dele, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele começou a fazer acordos, combinações, como ele começou a ter atitudes que desagradavam o coração de Deus, aí sim, Saul começou a procurar a morte para ele. Saul tinha essa luta interior também, mas ele, estava nem aí. Enquanto uma vozinha falava uma coisa errada para ele e uma outra falava uma coisa certa, ele preferia seguir a vozinha que falava a coisa errada. E o fim de Saul foi a morte. Mas não foi por Davi. Davi, depois que Saul morreu, foi coroado rei, porque ele já tinha sido ungido, foi coroado rei e foi muito, 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 muito presente. A presença de Deus foi muito forte, muito intensa na vida de Davi. Davi tinha muitas lutas interiores, mas todas elas Davi resistia, se entregava a Deus, pedia perdão pelos seus pecados e continuava a vidinha dele. Então, crianças, prestem muita atenção. Vocês um dia vão viver uma situação que vai colocar vocês numa luta interior, aonde vocês vão ter a vontade de fazer a coisa errada, mas o pensamento vai vir e vai dizer assim: ei, não faz isso não, isso é errado. E aí vocês vão resistir. Então, a armadura de Deus, todos aqueles itens da armadura de Deus vão fazer com que você vença a primeira luta, que é a luta interior. Tá bom? Gostaram da história? Então tá bom. Um beijo e até a próxima semana, tá? Fiquem com Deus e a paz de Jesus para vocês.